Descubra qual o seu tipo de glúteo, em V, quadrado, coração e redondo. Hoje você vai descobrir o que fazer para dobrar os resultados nos seus glúteos. Talvez você nunca tenha ouvido falar que existe a possibilidade de treinar de acordo com o tipo e formato do seu glúteo, e este vídeo te apresenta essa forma de treinar. Ele não só te apresenta isso, como te explica o método protocolo glúteo, que foi um método que eu e o meu time desenvolvemos para otimizar o desenvolvimento do glúteo da maioria das minhas alunas que tinham problemas com desenvolvimento de glúteo. Durante muito tempo a gente recebeu várias alunas com dificuldade de desenvolver glúteo, a gente não entendia por que essa dificuldade ela acontecia, e foi através desse método, estudando os tipos e os formatos de glúteos, que conseguimos desenvolver a solução. E aqui tem alguns tópicos interessantes que eu quero passar para você. O primeiro tópico é quais são os 4 principais formatos de glúteo, que é o que iremos abordar na aula de hoje. E qual a característica, ou quais as características de cada formato, e como que você deveria treinar cada formato de glúteo. Por isso, agora nessa tela, eu quero te apresentar os 4 principais formatos de glúteo. Então nós temos o V, o quadrado, o coração e o redondo. Alguém já te falou sobre isso alguma vez? Parece um pouco de marketing. Será que isso realmente é científico? E aí? Os formatos, eles indicam os pontos de atrofias e as características que todo aquele complexo tem. Exemplo, um formato de glúteo pode indicar um possível encurtamento que está impedindo você de desenvolver o seu glúteo, ou indicar um desvio postural que pode atrapalhar o desenvolvimento do seu glúteo. Isso me faz trazer você para um estudo que eu quero apresentar para você ali na mesa. Vamos mudar de lugar. Esse estudo explica muita coisa do porquê o seu glúteo não desenvolve. Ele foi feito em 2016 e 287 pessoas foram estudadas. Eu quero que você repare nisso aqui, que é mais importante do que o título e o resumo do estudo, que é o resultado. Basicamente, se a gente parar para realizar uma análise, se pegarmos um treino e todo mundo realizar o mesmo treino, e aqui no caso a gente fez um treino padrão de academia, poucas pessoas vão ter resultados muito acima da média. A maioria das pessoas vai ter um resultado dentro de uma média. Por que isso aqui acontece? Porque não é utilizando os treinos de academia que nós estaremos aperfeiçoando aquilo que nós já temos para aperfeiçoar. Ou seja, se nós temos um grande potencial de desenvolvimento, mas recebemos um treino que não explora esse potencial de desenvolvimento, a gente vai ficar insatisfeito com os resultados. Mas se nós temos uma boa genética, o que é extremamente difícil, apenas 5% das pessoas têm uma genética excelente, qualquer treino funciona, qualquer um mesmo. Por isso que você precisa de método de treino. E para confirmar o resultado desse estudo, vamos para o próximo? Esse é o próximo estudo. Nesse estudo aqui, eles fizeram a mesma coisa, só que com 500 pessoas, mais do que o outro estudo, porém, eles fizeram no bíceps. E aqui tem um gráfico bem interessante. Se a gente pegar daqui para cá, nós vamos verificar quais são as pessoas que tiveram bons resultados fazendo treinos tradicionais de academia para a musculatura do bíceps, não considerando qual que é o melhor ângulo de movimento e por aí vai. O que a gente tem aqui? 5% de pessoas tendo resultados acima da média. E olha só essa galera. A maioria fica na média, que são os resultados insatisfatórios. Por isso que eu quero apresentar para você uma maneira de treinar o seu glúteo, que é o músculo mais difícil de evoluir nessa aula. Desde 2012 eu estou na área de treinamento e eu posso garantir para você que quando nós pegamos um método, aperfeiçoamos esse método e aplicamos aquilo que a gente tem de potencial, ele realmente acontece. E muitas vezes o seu potencial ele está adormecido porque você está utilizando modelos tradicionais de treino que vão fazer com que você tenha resultados na média, assim como a gente viu em 2 estudos, que somados temos mais de 700 pessoas. Tá, e eu falei para você que o glúteo é o músculo mais difícil de evoluir. Vai ter uma parte prática nesse vídeo.
Mas para a gente entender a parte prática, eu preciso muito que você entenda como funciona o seu glúteo. A musculatura glúteo, como ela é, as funções, o que tem ali para você não cair mais nas armadilhas que esses treinos tradicionais entregam para você e você entender que a sua falta de resultado pode ser falta de método. Então vamos dar uma olhadinha nessa imagem que é perfeita para você entender a função de cada parte do seu glúteo. Eu vou te explicar da direita para a esquerda, começando com o glúteo mínimo, que é isso aqui, ó. Esse par é um músculo cada lado. Ele é dentro do complexo glúteo, nós temos 3 pares, ele é o mais profundo. E olha só, apesar da gente ter a função de abdução e estabilização, nós também temos função de flexão e rotação interna. Olha quantos movimentos ele faz aqui. Agora, dá uma olhadinha no glúteo médio, e esse músculo ele é muito importante para dar a forma arredondada e empinar o seu bumbum. Dá uma olhadinha nesse glúteo aqui. Ele está em cima do glúteo mínimo, depois do glúteo mínimo por cima vem o glúteo médio, e ele também faz a abdução, estabilização, extensão, rotação externa com quadril flexionado e rotação interna com quadril estendido. Olha como ele já acaba fazendo mais coisas do que o glúteo mínimo. Mas aquele músculo que você vê no espelho é esse aqui, ó. É o músculo mais superficial, que é o glúteo máximo. E o glúteo máximo, olha só como ele é grande. Olha o tamanho do glúteo máximo. Ele também faz extensão de quadril, abdução, rotação externa da perna, estabilização e adução da perna. Só que o glúteo máximo ele é tão grande que essa parte do glúteo máximo tem uma função específica. Essa outra parte do glúteo máximo tem uma função específica. E essa última parte da função também tem outra função específica. Porque o glúteo máximo é dividido em quadrantes funcionais. Isso significa que, por mais que você faça exercícios para os glúteos, se você não souber onde cada exercício está atuando, provavelmente o seu glúteo vai continuar quadrado, sem forma, ou naquele formato mirrado em V, ou então vai ser aquele glúteo flácido, caído, justamente porque você não está entendendo como cada músculo funciona e o que você deve fazer de acordo com o seu formato, que é o que nós vamos ver agora. Cada formato de glúteo tem uma peculiaridade superior, uma peculiaridade primária, e depois vem as características secundárias que podem ser comuns entre eles. Por isso que, muitas vezes, quando você observa principalmente as crossfiteiras, você também vai reparar que elas não têm, na grande maioria das vezes, um glúteo bem desenvolvido ao todo, em sua totalidade. Aquele glúteo que começa o desenvolvimento lá em cima, forma aquele arredondamento, fica volumoso, fica bonito e fica empinado. Geralmente não, são glúteos menores, com uma hipertrofia mais local, mais na região inferior, justamente porque exercícios modificam o formato daquele músculo, que por sua vez modifica o formato do seu glúteo. Pois bem, mas para a gente conseguir entender isso de fato, depois de todas essas informações que eu passei para você, é bom a gente ir para a prática. Afinal de contas, qual é um bom exercício para glúteo quadrado? E para glúteo V? E para glúteo coração? E para glúteo redondo? E quais são as características? É isso que a gente vai ver agora, só que eu quero levar você para a prática na academia para você entender como deve ser explorado esse mundo, que é a mesma forma que eu utilizo no método Protocolo Glúteo. Um método que já participaram mais de 3.000 mulheres e que transformaram seus glúteos em glúteos redondos, firmes e empinados. Para você conhecer esse método, o método Protocolo Glúteo, antes de ir para a prática, caso você queira conhecê-lo agora, tem um link aqui embaixo na descrição, você pode clicar e verificar como é realmente poderoso esse método em todo mundo que aplica. Agora vamos para a prática, entender um pouco mais as características e qual exercício é melhor para cada tipo e formato de glúteo. Vamos para o método na prática. Muito bem, vem cá, amor. O glúteo V,
ele tem uma atrofia na região inferior. Isso significa que o Ju não vai conseguir... Isso, fica assim. Isso significa que a maioria do problema desse complexo glúteo, além da funcionalidade, a parte estética é daqui para baixo. Isso significa que nós temos a cauda do glúteo máximo atrofiada, além de outras regiões, obviamente, mas uma coisa muito importante do glúteo V. Rê, coloca o bumbum para dentro, sabe aquela retificação? Uma coisa muito importante no glúteo V, acontece isso aqui, ó. Tá? Subiu um pouquinho aqui, vamos ver, melhorou? Dá pra ver agora? Legal. Essa retificação lombar, ela impede a boa funcionalidade do glúteo. Então, além dele estar fraco, pode ser que ele esteja encurtado e exista outras coisas envolvendo. Excelente exercício para corrigir. Rê, deita aqui. A elevação pélvica. Ué, mas a elevação pélvica eu já conheço, Henrique. Por que ela é tão boa assim para o glúteo que tem uma atrofia mais na região caudal ali? Porque a elevação pélvica... Dá para fazer aí, Rê? A elevação pélvica, por conta da dinâmica, da cinesiologia, da biomecânica dela, a gente tem uma porção funcional inferior do glúteo máximo, onde realmente eu tenho um problema de atrofia, onde eu tenho pouco músculo ali. Ela vai atuar lá, ela vai estimular aquele músculo que está mirrado, está fraquinho, não desenvolve. Então a elevação pélvica é um excelente exercício para um glúteo V. Henrique, tá, mas a elevação pélvica não é bom para todo mundo? Ué, mas a gente não vai querer modificar aquele glúteo, não quer construir um glúteo, a gente não quer algo mais otimizado? Pense nisso. Então, se você tem um glúteo V, a elevação pélvica, ela é muito importante no seu treino. Agora, temos outros glúteos, né? Rê, pode tirar a barra. Temos o glúteo, por exemplo, quadrado. O glúteo quadrado já se posiciona no búlgaro, que enquanto você se posiciona, Rê, eu vou explicar. Pode ficar para cá, ó, o búlgaro. Você faz para cá, que eu acho que fica melhor para aparecer na câmera. Pode fazer o búlgaro, Rê. Pera um pouquinho. Búlgaro, Rê. Búlgaro. Búlgaro, mo, é o pé aqui atrás. É um afundo. Ah, mas sem barra. Sem nada. É um afundo que você... Deixa eu tirar isso aqui daqui. Não, isso aí é o sumô. Corta. Volta. Não. Vamos lá. O glúteo... Faz com a outra perna, Rê. Faz isso, faz aí. O glúteo coração... Desculpa, o glúteo quadrado, a gente tem um problema que é mais generalizado. A gente tem uma atrofia que ela é global e por conta do formato. Então ele é mais achatado para dentro, tanto olhando de trás, de lado. Então se olhar de lado é um glúteo mais achatado. Ele tem uma baixa deposição de gordura na região. E ele é mais reto na lateral também. Então isso acaba fazendo com que ele fique com esse formato que não é tão agradável. Por que que a gente tem o búlgaro? Fica em cima, Rê. Para descansar. Quando eu tiro um membro do chão, eu aumento a atividade da região superior. Então tira só um membro do chão, Rê. Só fica com um membro. Quando você faz exatamente isso, sem precisar fazer nenhum exercício, para ter um equilíbrio na pelve, a gente tem uma contração contralateral aqui, perdão, uma contração na lateral do glúteo. Isso já resolve o problema de estar numa posição unipodal. Ao passo que põe esse membro no chão, põe esse membro para trás, nós realizamos, além desse desequilíbrio, pode fazer, Rê, uma extensão ativa de quadril. Nós estamos não atuando só no complexo superior, na parte superior do complexo, como também estamos atuando no glúteo máximo. E é por isso que o búlgaro é extremamente relevante para quem não tem um bom formato do glúteo, para quem precisa construir um glúteo e tem o glúteo quadrado. Pode parar. Mas aí ficou faltando dois formatos. O formato coração e o formato arredondado, que são outros dois exercícios que eu vou passar para você em outro lugar. Vamos para o formato coração, mas antes de falar desse formato para você, lembrando que todos os formatos, todos esses exercícios, eles podem estar no treino de cada formato. Qual que é a grande questão? A ordem, a prioridade, a intensidade e as fases que existem no treino de glúteo. Exatamente, cada treino de glúteo tem 3 fases principais que eu vou explicar para você na próxima aula, no próximo vídeo. Mas voltando aqui, um excelente exercício para que a gente possa ter um desenvolvimento, principalmente na região superior, é um exercício que vai fazer com que a porção funcional do glúteo máximo, que essa região superior, seja mais recrutada, seja mais tensionada. E a gente pode isolar ele utilizando esse exercício de extensão com a rotação externa do pé. Pode fazer extensão e a rotação externa
do pé. Quando existe essa rotação do pé, nós estamos atuando principalmente, pode fazer, nessa região superior do glúteo. Por quê? Pode parar. Quando nós temos esse formato, a tendência de ter um achatamento nessa região, na região mais superior, é maior, causando, melhor dizendo, uma desproporção em relação à harmonia desse glúteo. E a funcionalidade também é prejudicada, porque quanto mais fraco nós temos a porção funcional do glúteo máximo, assim como o glúteo médio, nós temos também desequilíbrios que podem acometer a coluna e os joelhos, causando dor, tanto na coluna quanto também no joelho. Para harmonizar isso, tanto da parte funcional quanto da parte estética, um excelente exercício, então, mais uma vez, é a extensão de quadril com essa rotação externa. Tem que ter essa rotação externa do pé para eu trazer essa atividade na porção superior. Pode parar. Aí chegamos agora no glúteo arredondado. Legal. O que fazemos para o glúteo arredondado? Um excelente exercício é o levantamento terra sumô. Faz o sumô aí pra gente. Por quê? Nós temos uma boa distribuição de gordura no glúteo arredondado. Nós também temos o ventre muscular do glúteo máximo, ou seja, a posição dos músculos que compõem o glúteo também estão bem harmônicas, fazendo com que seja mais fácil a gente atuar e trabalhar nesse glúteo, que geneticamente falando é mais difícil de se ter, é mais difícil você nascer com esse tipo de formato. Por isso que quando você utiliza cada exercício pontualmente, como eu expliquei no vídeo para você, a tendência de se ter um arredondamento e uma funcionalidade otimizada na região é muito maior. Por isso que a estética muda, a força muda, a resistência muda e o seu treino fica muito mais eficiente. Passei 4 exercícios, cada exercício seria uma sugestão para cada tipo de formato, lembrando que o mais importante de tudo é você focar na correção do formato, utilizando o método certo para não fazer parte da média, porque a sua insatisfação vai vir se você não souber treinar adequadamente. É por isso que eu tenho um recado final para você. As vagas para o novo método protocolo glúteo estão abertas para você, mulher, que quer conquistar um glúteo redondo, firme e empinado, que quer treinar de acordo com o formato do seu glúteo, que quer ter a melhor seleção e ordem de exercícios, para que você possa sair desse glúteo que não te satisfaz, que nem é bonito e nem funcional, por um glúteo redondo, firme, empinado e funcional. É só realizar a sua inscrição clicando no link que está aqui embaixo para você treinar de verdade, seguir esse conceito, utilizar os exercícios de acordo com a região do seu glúteo que está desfavorecida e ordenar esses exercícios seguindo uma lógica, seguindo um método. É só realizar a inscrição aqui embaixo. Mas, se você ainda tem dúvidas de como isso funciona, eu te convido para ver a próxima aula, onde eu irei falar sobre as fases do seu treino de glúteo. Como deve ser organizado um bom treino de glúteo, além de considerar aonde está a sua atrofia, qual o formato que você tem e trabalhar em cima dele. Vejo você na próxima aula e também vejo você lá dentro do método protocolo glúteo.